Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Sempre é na segunda vez, né? Queridos, para nós é uma grande alegria. Já estamos praticamente nos despedindo. Foram 15 dias. Mas sempre muito precioso. Uma grande alegria poder rever os irmãos. Tanta gente nova. A última vez que viemos foi em 2019. Mas a igreja floresceu, tem gente bonita. Olha para quem está do seu lado e diga, ele está falando de você. Você é um capricho de Deus mesmo. Então, nosso coração, como diz a palavra, está voltando dilatado. Com mais pessoas, mais famílias, né? Que vão com certeza fazer parte da nossa vida, das nossas orações. E eu peço que os irmãos também estejam orando por nós, por mim, Selma, nossos filhos, genro, nora, netos, futuro genro. Deus continue com misericórdia das nossas vidas e muita graça. Na semana passada nós começamos a falar sobre, com base em Romanos capítulo 8, hoje eu vou mudar. Nós estávamos falando sobre o que sabemos, né? Ou coisas que deveríamos saber ou resgatar se nós nos esquecemos. Mas eu vejo a igreja num momento tão especial. Vejo essa igreja numa fase tão preciosa. E eu quero trazer uma palavra. E espero que o Espírito Santo, eu rogo na verdade ao Senhor, oro para que o Espírito Santo coloque essa palavra dentro do seu coração, que você receba essa palavra com fé, com alegria e coloque ela em prática, porque você faz parte dos planos de Deus para esta igreja, para essa cidade, para essa nação. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado, você e a sua casa fazem parte desse propósito de Deus aqui. Só para eu saber, quantas casas ou famílias nós temos reunidos aqui? Levanta a mão. Meu Deus, olha aí, que precioso. É para você nessa noite. 1 Coríntios capítulo 16, versos 15 e 16. É a palavra que nós vamos usar como base para fazermos uma reflexão. Posso descer aqui? Posso? Sobre 10 questões. Com base nesse texto, vou ser bem rápido, e você pega essa palavra, guarde no seu coração e deixa o Espírito Santo gerir ela a partir de hoje. Essa passagem, Paulo está dizendo, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas, né, e a sua casa são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. E Paulo diz que vos sujeiteis a tais como esse, e também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Paulo está falando de Estéfanas, e falando que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia. Alguns estudiosos analisam que foram os primeiros convertidos daquela região. Carta direcionada à igreja em Corinto está falando das primícias da Acaia, dos primeiros convertidos, e ele fala de uma forma muito afetuosa, muito amorosa, dizendo que eles se consagraram ao serviço dos santos. E no seu serviço apostólico, na sua exortação apostólica, na sua epístola, na sua carta, Paulo roga aos irmãos, ele está pedindo, eu vos peço o seguinte, e ele pede que os irmãos se sujeitem a pessoas como essa, e também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Por quê? Para Paulo, para os planos de Deus, para a vontade de Deus, para a história daquela igreja, Estéfanas e a sua casa, as primícias da Acaia, era um referencial, um modelo que deveria ser respeitado, que os irmãos deveriam se submeter, porque eram obreiros,
cooperadores. Eles haviam se consagrado, uma casa inteira que se havia consagrado. O significado é dedicado ao serviço dos santos. Amém? Então, quero fazer, próximo slide, por favor, 10 questões para a gente refletir, né, para a nossa análise com base nesse texto. Podemos ir para o próximo slide, por favor? Vamos ser bem rápido, você não vai dormir tarde hoje não, amém? Mas vai sonhar com isso em nome do Senhor Jesus. Diga para quem está do seu lado, você vai sonhar com isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Primeira questão, quem são os santos? Paulo está falando sobre os santos, serviço dos santos, né? Quem são os santos? A resposta é, os santos é a igreja. Aqueles que foram chamados para fora, chamados segundo o propósito de Deus. Você encontra diversas passagens nas Escrituras que falam do nosso chamado. Inclusive, semana passada falamos, Romanos 8, 28, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 1, verso 6, Paulo diz que nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 ou 3, se não me falha a memória, chamados para sermos santos. Então, quem são os santos? Os santos é a igreja do Senhor Jesus. Eclésia, ou eclesia, cujo significado é os chamados para fora. Eu e você fomos chamados para fora do mundo. Excelente exemplo que nós temos, João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Quando estávamos no mundo, nós éramos como Lázaro, apodrecendo no túmulo. O mundo representa um túmulo, um lugar de putrefação, decomposição. Quando Jesus, diante daquele túmulo, grita e diz, Lázaro, vem para fora. Aquele que estivera morto por 4 dias, ressuscita, sai até enfaixado, e Jesus diz, desatai-o, deixai-o ir. O mesmo que aconteceu comigo e com você, nós fomos chamados para fora do túmulo do mundo. Então eu e você fazemos parte, aleluia, dos santos, amém, queridos? Quem é santo, levanta a mão, diga amém. Amém. Mas irmão, fala com fé, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga, você faz parte dos santos de Deus em Fort Myers. E não tem orgulho nenhum aí. É o que a palavra de Deus está falando. Somos igreja ou não somos? Fomos chamados segundo o propósito de Deus ou não? Sim ou não? Nós fazemos parte disso, então nós somos os santos. Aqui na América, aqui na Flórida, em Fort Myers, fazemos parte dessa equipe de santos. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus. Diga obrigado, Senhor, porque eu faço parte, fazemos parte, né, Glauco, dos santos. Próximo slide, por favor. Segunda questão, por que são santos? Se você ainda não se convenceu. E a resposta é, são santos por causa da obra de Jesus. E também da comunhão com Ele. Eu e você sabemos quem é Jesus Cristo. Sabemos que Ele é o Verbo eterno, Criador do universo. Que se tornou homem, que viveu vida perfeita e irrepreensível, realizou grandes obras, morreu pelos nossos pecados. Ressurgiu dentre os mortos ao 3º dia e foi exaltado à mais alta posição, está assentado à destra da majestade nas alturas. Aquele a quem nós aguardamos, que os céus retêm, mas no tempo determinado por Deus, Ele se manifestará e virá com poder e muita glória. Por que são santos? Por causa de Jesus. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele nos lavou com o seu sangue. Amém, meus amados irmãos?
Nele eu e você nascemos de novo. Recebemos vida quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Nele nós fomos feitos uma nova criação. Por que são santos? Por causa de Jesus. E também por causa da comunhão com Ele, pois Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E nós vivemos com Ele, nós andamos com Ele, nós permanecemos nele, aleluia! Nos movemos nele, vivemos para Ele, para a sua glória. Diariamente andamos com o Senhor, falamos com o Senhor, interagimos, vou usar esse termo, com Jesus. Não é um Deus distante, é o Emanuel, Deus conosco, aleluia. Cantamos nessa noite, a humildade dele colocou o jardim da intimidade, da comunhão dentro de cada um de nós. E assim eu e você diariamente andamos com Ele, vivemos com Ele, falamos com Ele, ouvimos a sua voz. Meditamos em sua palavra e isso nos santifica cada vez mais. Amém, meus irmãos? Então, não duvide, você faz parte dos santos mesmo. Agora, por que são santos? Por causa de Jesus. E por causa da comunhão com Ele. Próximo slide, por favor. Como permanecem santos? Terceira questão. E a resposta é, por ação da palavra de Deus, da pessoa do Espírito Santo e da comunhão com outros santos. Os recursos que o Senhor nos deixou à disposição, sua palavra, seu Espírito e a igreja. A igreja, essa comunidade, esta igreja. Andamos na luz, confessamos as tentações, as dificuldades, as falhas, os pecados. Não andamos mais sozinhos, dependemos uns dos outros, servimos uns aos outros, caminhamos juntos. É uma parte da família de Deus que se reúne nessa cidade. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Você é parte da família de Deus, povo de Deus. Como o pastor Cacau declarou, você não está aqui à toa, sem propósito, sem objetivo. Indiscutivelmente, Deus permitiu que você estivesse aqui e Ele proveu uma família para você. Amém? Para que você possa ser fortalecido, ao mesmo tempo em que você fortalece a outros. Para que você possa continuar mergulhando, meditando na palavra de Deus, porque é a palavra que nos santifica. Em João 17, Jesus orando diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o Espírito Santo, o penhor, a garantia que o Senhor derramou em nossos corações, é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. E que vai promovendo, progredindo essa obra de santificação em cada um de nós. A palavra, o Espírito Santo e a igreja, os demais santos. Participe dos cultos, participe das células, dos life groups, dos grupos pequenos. Participe das programações. A igreja é algo santo, é algo maravilhoso, é algo especial. É o corpo de Cristo aqui na terra. Você precisa. Talvez essa ficha não tenha caído ainda no seu coração. Você precisa da igreja. E pasme, a igreja precisa de você. Talvez você diga assim, eu não tenho nada para dar. Tem. Sua presença é importante, o Espírito de Deus habita em você, aleluia. Você faz parte dos planos de Deus e você é importantíssimo para que Deus abençoe a outras pessoas.
Talvez ainda não tenha uma desenvoltura, não fale, né, não tenha eloquência ou coisas desse tipo, mas só a presença, só a sua presença já abençoa. Porque quando você falta nas programações da igreja, do corpo de Cristo nesse lugar, você gera preocupação no coração, não apenas da liderança, mas dos demais irmãos. Cadê aquele irmão? Não veio, aquela família não veio, aquele jovem não veio. Olha para quem está do seu lado e diga: pare de dar preocupação para nós. Participe. Amém ou não? Todos são importantes. Aleluia. Põe a mão no teu coração e diga: eu sou importante para Deus e sou importante para os meus irmãos. E diga para o irmão que está do seu lado: você é muito importante. Quero te ver sempre. Aleluia. Vamos perseverar juntos. Amém, queridos? É assim que a gente permanece santo. Se você esquecer da palavra, não se sujeitar ao Espírito de Deus e à ordem de Efésios 5, 18, é enchei-vos. Deus me enche, não é, a responsabilidade é sua, Ele batizou, e agora você se enche continuamente, usando os recursos, sendo diligente, dedicado, consagrado a Deus, falando em línguas, salmos, hinos, cânticos espirituais, uma responsabilidade que eu e você temos de nos encher continuamente do Espírito de Deus. E jamais negligenciando a comunhão dos santos, a igreja do Senhor Jesus. Os encontros, cultos, reuniões, toda e qualquer programação, life groups, não falte. Amém, queridos? Quarta questão. Qual a importância de sua santidade? São tanta questão nesses 2 versículos, mas é algo tão profundo. Qual a importância de sua santidade? E a resposta é: a santidade é a etapa intermediária do processo da salvação. Você sabia que salvação é um processo? Que começou com a justificação. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Ele nos justificou. Amém? E Ele nos glorificará. Na vinda do Senhor Jesus, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, depois nós, os vivos, seremos transformados. Mas entre a justificação e a glorificação, tem uma etapa super importante que é a santificação. A justificação aconteceu no passado, quando recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas. E a partir daquele momento, Deus, por causa de Jesus, nos vê justos. Por causa de Jesus, do sangue de Jesus que está sobre nós. No futuro seremos glorificados, não chegou ainda. Olha lá, eu já com 55 anos e os anos vão passando, né, e gemendo pela redenção do nosso corpo. Não chegou ainda. Mas no presente momento, eu e você estamos sendo santificados. Como diz o escritor de Hebreus, seguindo a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Como é importante. Estou sentindo algo tão forte da parte do Senhor em meu coração nessa noite. O amor de Deus está derramado sobre cada um de nós. Você é tão especial para Deus. Especial para os planos de Deus. Para aquilo que Deus tem colocado no coração da liderança dessa comunidade, dessa igreja. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Sejamos como Estéfanas e sua casa. Em nome de Jesus. Próxima questão, por favor. Quinta questão. Chegamos na metade. Vamos correr para não terminar tarde aqui. Qual é o serviço dos santos? Porque Paulo está falando, né? Que a casa de Estéfanas, né? As primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Qual é o serviço dos santos? A resposta é edificar, cujo significado é construir nas juntas e ligamentos. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E como o nosso corpo é formado de juntas
E essas juntas, conexões entre os ossos, tem ligamentos e tem tendões que fortalecem essas articulações, essas conexões, senão jamais eu conseguiria fazer esses movimentos. O Robson estava dançando lá hoje, né? Louvando ao Senhor. Por quê? Porque o seu corpo tem conexão entre os ossos, mas também tem ligamentos, tendões. O serviço dos santos, na perspectiva da igreja, do corpo de Cristo, é construir, edificar, corrigir, quando necessário, restaurar, nas juntas e nos ligamentos, na conexão entre os membros do corpo de Cristo. Olha que coisa impressionante. Tem gente aqui que, personal ali que eu conheci semana passada, né, sabe muito bem o que é isso. Olha que coisa incrível que é a igreja. O corpo de Cristo, e nós temos um corpo, e precisamos olhar para o nosso corpo, pedir que Deus nos dê revelação da importância dessa diversidade de membros, interligadas, e que não tem sonhos particulares. Pelo contrário, todos os membros do meu corpo, se saudáveis e conectados à cabeça, recebendo o estímulo, o governo da cabeça, a identidade, todos os membros vão viver e agir em função do benefício do corpo. Irmãos, olhem bem para cá. Ame a igreja em Fort Myers. Ame essa igreja. Ame este rebanho, ame essa parte do corpo de Cristo, porque o serviço que o Senhor nos deu é edificar cada parte, construir, beneficiar, abençoar, interceder, amar, servir todos os membros do corpo de Cristo. As juntas e os ligamentos do corpo de Cristo nessa cidade, aqui que você faz parte. E também, serviço dos santos, ser testemunha. Testemunha de Cristo. Testemunha da ressurreição de Jesus. Testemunha do amor de Jesus. Testemunha da ressurreição, da vinda do Senhor Jesus, do propósito de Deus. Testemunha do governo de Cristo, do senhorio de Cristo, ou seja, pregando o Evangelho. Esse trabalho, presta atenção, é para todos os santos. Mas eu não sou pastor, não tem problema, é para você. Edificar nas juntas e nos ligamentos. Edificar nos membros do corpo de Cristo. Edificar na vida das pessoas que fazem parte da igreja. Eu estou colocando esse termo religioso mais para frente, porque eu quero que você volte para o termo que Paulo está falando, né? Corpo de Cristo, que você encontra repetidas vezes no Novo Testamento, é corpo mesmo. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu preciso edificar, fortalecer os membros do corpo do meu Senhor. E também pregar o Evangelho para que outras pessoas possam se converter a Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Estive num grupo, nessas semanas passadas, conheci, eu não sei se ele está aqui, mas um jovenzinho, eu acho que é casado, né? Mas é bem novo, recém-convertido. Novo, já participando. E com uma amizade ali com os irmãos. E isso é maravilhoso. Diga para quem está do seu lado, isso é para você, também é para todos nós. Amém, queridos? Só para lembrar de novo, quantas casas tem aqui, só levanta a mão. Eu quero que você olhe para a igreja inteira aqui, olha quantas casas tem aqui, hein? Se através da casa de Estéfanas, as primícias da Acaia chegou àquele ponto, essa igreja vai progredir mais ainda, em nome de Jesus. Próximo, por favor.
Sexta questão: quais os recursos que potencializam os santos em seu serviço? E os recursos: caráter, carisma e esse espírito de cooperação. Quando falamos de caráter, é o que eu sou para Deus. Não vou parar muito aqui, mas seja zeloso e, entre aspas, assim no bom sentido, se preocupe em saber o que Deus pensa de você. Você vai ajudar um pouquinho mais o trabalho da liderança da igreja, sendo cuidadoso com a sua própria vida. Não viva como se Deus não existisse, e como se Deus não tivesse olhos, e como se Deus não se importasse com a forma com que você vive. Deus se importa. Deus tem olhos e contempla. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então procure sempre agradar a Deus. Procure sempre fazer o que é a vontade de Deus. Até no escuro, sozinho, longe do pastor. Agrade a Deus. Mas também o carisma. Caráter é importante, que sou para Deus, mas o carisma também. Estude os dons espirituais. Já é batizado no Espírito Santo? Fale em línguas. Profetiza. Ore a Deus. Leia as Escrituras para saber qual é a oferta de dons e de recursos que o Senhor nos deixou à disposição. Porque se nós temos um trabalho que é edificar nas juntas e ligamentos, eu preciso usar as ferramentas de Deus. Gente que vai receber dons de profecia, de exortação, de ensino, de misericórdia. Ter aquele coração de Deus, não um coração que julga, não um coração que critica, mas aquelas pessoas que têm o coração e os olhos de Deus e têm olhos puros. Se os nossos olhos forem bons, ensinou Jesus, todo o nosso corpo terá luz. E você olhar para as pessoas, olhar para as famílias, olhar para os necessitados, até para aqueles que ainda não se firmaram. Olhar com misericórdia, com compaixão, com amor. E a cooperação, esse espírito de cooperação, que nos leva a aperfeiçoar o que somos e o que fazemos para Deus. Se nós somos cooperadores de Deus, me interessa em ser cada vez mais um cooperador melhor. Amém ou não, irmãos? Quando eu era atleta profissional, eu treinava muito para ser cada vez melhor. Você, como um profissional, se aperfeiçoa para se tornar cada vez melhor. E por que não também como um discípulo de Jesus, como um membro do corpo de Cristo, se aperfeiçoando para ser cada vez melhor, para agradar cada vez mais a Deus, para se munir, suprir das ferramentas de Deus, dos recursos de Deus para abençoar as pessoas, em nome de Jesus. Próximo slide, por favor. Sétima questão: qual a importância do serviço dos santos? 2 versículos que deram um pano para a manga aí, Paulo está falando do serviço dos santos, ele está falando com tanta gratidão e dando uma referência, sobre a casa de Estéfanas, primícias da Acaia, os primeiros convertidos, tão importantes. Por quê? Porque se consagraram ao serviço dos santos. Então, a 7ª questão: qual é a importância do serviço dos santos? A importância do serviço dos santos, ou seja, de todos nós, não só da casa de Estéfanas, é cooperar com a realização do propósito eterno de Deus. Aquele PED significa isso. É uma abreviação de propósito eterno de Deus. Diga para quem está do seu lado: propósito eterno de Deus. Porque só para nós não ficarmos perdidos, você já deve ter visto alguém orando assim: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Me revela. Irmão, para. Romanos 8, 28, 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. 29, porquanto aos que de antemão conheceu,
Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, contextualizando, Deus quer ser o Pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, se você é recém-convertido, saiba que você está agora numa jornada que vai te levar progressivamente a ser transformado à imagem de Jesus. Aleluia. Você vai se tornar cada vez melhor. Já está bonito, já está bonita, já está santo, né? Deus está restaurando completamente a sua vida, só que não para por aí, porque profeticamente Salomão falou em Provérbios que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, queridos? Diga para o seu irmão, você vai melhorar mais e mais. Ei, meu irmão, se você é obediente, vai ficar mais obediente a Deus. Se é consagrado, vai ser mais consagrado a Deus. Se você já está pregando o Evangelho, vai pregar mais o Evangelho. Se você está ganhando pessoas, vai ganhar mais pessoas. Se já está fazendo discípulos, vai fazer mais discípulos. Se é alguém que já consegue gerir bem seu tempo, seus dias, para orar a Deus, se consagrar, para adorar a Deus, você vai fazer muito mais ainda. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, a importância do serviço dos santos é cooperar com a realização do propósito de Deus, tanto a nível pessoal, quanto a nível coletivo. Começando na nossa própria vida e na vida de outros também, porque todos nós queremos a mesma coisa. Se Deus quer uma família, pai, eu estou aqui. Então, já vou viver como filho. E já vou ajudar os irmãos também. O pai disse que te ama. O pai disse que faz tempo que você não fala com ele. O pai disse que está com saudade de você. Será que eu estou profetizando aqui? Deus tem saudade. Não me peça para explicar que amor é esse. Que se importa comigo, contigo. Que faz questão de ouvir minha voz, de ouvir a tua voz, de ter a nossa presença. Às vezes não precisam falar nada. Mateus 6, Jesus diz o seguinte: olha, tu pois quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai em secreto. Aí ele fala uma coisa impressionante, ele diz, e o Pai que vê, ele não disse o Pai que ouve. Às vezes não precisa falar nada. É só estar lá. Engraçado que a antiga aliança diz que Davi entrou na casa do Senhor, ficou perante ele, ficou lá. Né? Depois ele falou algumas coisas. Mas se você pelo menos encontra esse lugar, para Deus já vale tanto. Amém, irmãos? Deus nos ama tanto, aleluia. Deus te ama, irmãos. Membro dessa igreja, Deus ama você. Eu estou retornando ao Brasil com muita gratidão por ver os antigos perseverando e por ver novos que chegaram já a 1000 por hora, servindo, amando, se colocando à disposição do Senhor e da liderança da igreja. Todos vocês são importantes. Amém, queridos? 8ª questão. Onde os santos podem desempenhar seu serviço? 8, 9 e 10. Faltam 3, tá? Essa é a antepenúltima. Em qualquer lugar. Mas principalmente em uma casa. Não é à toa que Paulo falou assim, a casa de Estéfanas, né? Diga para quem está do seu lado, a tua casa não vai escapar dos planos de Deus. Diga para o seu irmão, tua casa é tão aconchegante para os planos de Deus. Eu estava falando sobre isso numa cidade do Brasil, e Deus, no meio bem diferente, né, me deu uma palavra, dizendo que Ele daria casa nova. Foi em Cuiabá.
para algumas pessoas. Eu não sei se você está procurando uma casa, não sei se você está pedindo uma casa. Isso me veio aqui agora, eu acho que Deus vai fazer esse milagre aqui também. Mas o Senhor deixa claro antecipadamente que é para servir a Ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, deve servir para a glória de Deus. Deus vai fazer milagre na sua vida, milagre nas suas finanças, milagre na sua casa. Vai ouvir e atender as suas orações, mas não se esqueça, é para servir a Deus. Então, em qualquer lugar, desempenhar um serviço dos santos, edificar nas juntas, ligamentos, né? Pregar o Evangelho, ministério de ser testemunha, em qualquer lugar, mas principalmente em uma casa. Eu não tenho tanta experiência, né? Não me considero exemplo, mas há 32 anos aproximadamente, a minha casa serve para a glória de Deus. Pessoas já foram libertas lá, batizadas com o Espírito Santo, discipuladas. Na minha casa, Emílio Carlos, 36, Vila Cascatinha, São Vicente, São Paulo. Que privilégio. E esse milagre aconteceu porque um dia eu estava descendo aquela rua e olhei uma baita daquela casa. E algo mexeu no meu coração. Tinha uma placa e Selma também junto. Assim, só para cumprir tabela, anotamos o número. Resumindo, Deus nos deu aquela casa para servir a Ele. A palavra nos revela o Senhor Jesus fazendo a obra em toda parte. Você lê os evangelhos e vê Jesus daqui um pouco na praia, daqui um pouco sinagoga, daqui um pouco retirado com a multidão. Mas você encontra muitas passagens onde Jesus está numa casa. Amém, irmãos? Curando a sogra de Pedro, ressuscitando a filha de um aqui. Reunido, não tinha mais lugar nenhum, aí abrem o telhado para colocar o coxo lá embaixo. Ou seja, muita coisa aconteceu através do Senhor Jesus em casas, tá? E então tem detalhes, preciosos e detalhados registros de momentos em casa. E a observação lá é o que Paulo está falando no texto base nosso aqui, né? As primícias da Acaia, a célula, o embrião, life group lá, né, Cacau? Da igreja. A sua casa é importante. Você vai pregar o evangelho, você vai ajudar as pessoas em toda parte, mas a sua casa vai ser o principal. Amém ou não? Levanta a sua mão em nome de Jesus e diga: Senhor, eu consagro a minha casa para Ti. Eu consagro a minha casa para Ti servir. Louvado seja Deus. Esses dias estávamos na casa, minha sobrinha Caroline ali, o Everton. A casa foi reformadinha, linda, cheia de gente. Todo o grupo estava lá. E eles com alegria, recebendo os irmãos, com alegria, com prazer. Não só a casa, mas o coração deles aberto. Deus vai abençoando mais e mais pessoas assim. E eu declaro isso sobre a sua casa também, em nome do Senhor Jesus. Próximo slide, por favor. Penúltimo. Por que os santos podem desempenhar seu serviço com foco especial em uma casa? Por quê? A resposta é pelas condições e recursos favoráveis para iniciar, conduzir e concluir o serviço. Uma vez reunimos um irmão que tinha muita dificuldade com o batismo com o Espírito Santo. E às vezes num encontro grande como esse, né? Deus se move e tal, obviamente, mas tem pessoas assim como eu nasci, meus pais já eram convertidos, sou não rato de igreja, né? Ovelha de igreja desde nascimento. Não foi suficiente, todo travado.
Eu precisava de um tratamento personalizado. E na nossa casa, uma vez abrimos e sentamos na mesa da cozinha, com o discípulo, com o Rogério. Toma uma aguinha, toma um café, abre a Bíblia, lê diversos textos, pergunta se compreendeu, espera as observações dele, ou seja, com tranquilidade, sem estresse. Dos primeiros discípulos lá na nossa cidade, São Vicente, também vindos, né, com alguns bloqueios também, tradições no seu coração. Esses aí demoraram assim semanas. Eu não precisava abortar no primeiro encontro. Não, veio hoje para entender a palavra. Até chegou um momento que, está na Bíblia. Maravilha, acabou. Tchau. Depois a gente continua. Não tem estresse. Na casa a gente consegue fazer isso. Começar. Trabalhar até concluir com paciência o trabalho. Amém, meus irmãos? A casa nos proporciona isso, condições e recursos favoráveis para iniciar, conduzir e concluir. E por ser a casa também a melhor e mais apropriada expressão de igreja, segundo o propósito eterno de Deus, porque se Deus quer uma família, né? Muitos filhos semelhantes a Jesus, a casa é poderosa. Até hoje eu lembro, nós tivemos muitos exemplos, mas não quero usar a gente como exemplo, quero lembrar de uma pessoa. Esse homem foi ganho por um discípulo em São Vicente, na nossa cidade. E batizado e tudo, e ele se mudou para a Argentina. E quando ele foi para a Argentina, foi acolhido por uma família, por um casal. E ele que tinha tido assim um fracasso na sua vida familiar, separado da esposa, tal, já com traumas e coisas desse tipo, ele entrou numa casa onde o marido amava a mulher. E amava tanta a mulher que até a louça ele lavava. Eita, amor, né? Não que lavar a louça é prova total, mas assim, dócil com a esposa, atencioso com a esposa, casal ajustado, os filhos disciplinados, ordenados. Como? É bom demais, né, meu irmão? Ele entrou em crise e começou a chorar. E falou, eu sei, porque eu perdi minha família. Agora eu estou vendo como é uma família de Deus. Uma família que ama a Deus, um homem que ama a esposa como Cristo amou a igreja, uma mulher que se submete ao marido. Por experiência própria. Aonde isso? Na casa. No trato, ali na experiência prática. Vendo, ouvindo e chocado em ver o reino de Deus aplicado na vida daquela família. A sua casa vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Porque você é cheiroso, você é perfumado. A vida de Cristo, ela se manifesta em você. Você vai ajudar muita gente. Deus vai usar você para ajudar muita gente. É a última? Oh, maravilha, vamos lá. 10ª e última. Qual a chave para iniciar esse serviço imediatamente? Com Deus é agora, é já. Nós vamos orar já para terminar essa palavra, para que o seu tanque, né, seja cheio do Espírito Santo e você saia desse culto convicto, convertido, preparado. Amém, queridos? Já para realizar, mas qual a chave? A chave está tudo no texto. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou pedindo para vocês sabem que a casa de Estéfanas, as primícias da Acaia, eles se consagraram ao serviço dos santos, que vos sujeiteis a tais como esse. Aí ele fecha dizendo, e também a todo aquele que é cooperador e obreiro. A chave para começar isso imediatamente é assumir a postura de cooperador e de obreiro. E se você não sabe qual é o significado de cooperador e obreiro, cooperador é aquele que trabalha junto. Ah, mas eu não sei, não tem problema, você não vai trabalhar sozinho.
Pode dizer para quem está do seu lado, você não vai trabalhar sozinho, tem companhia para você. Tem gente que está com medo de dizer isso, vamos lá, gente. E obreiro, o que é obreiro? Obreiro é aquele que trabalha exaustivamente, trabalha intensamente. Isaías fala sobre o trabalho de Jesus e diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Eu não tenho planos de aposentadoria. Quero servir a Deus enquanto eu tiver forças. Foi um privilégio estar com vocês esses dias, um prazer. Sou um homem de 55 anos de idade. Quero servir ao meu Senhor todos os dias da minha vida. Pode faltar as forças, mas alguma coisa eu vou poder fazer. De repente, quietinho, sentado, aconselhando alguém, encorajando alguém, mandando algum e-mail ou telefonema, mas eu quero servir ao Senhor até o fim. Amém, queridos? Quero ser um cooperador, alguém que trabalha junto. E um obreiro, alguém que trabalha intensamente, exaustivamente. Porque vai chegar um dia que eu vou receber galardão da parte do Senhor. Eu tenho medo de chegar diante de Deus com as mãos vazias. Pergunta para quem está ao seu lado, você não tem esse medo, não, irmão? Você já leu a parábola dos talentos? Já leu ou não? Já leu o que Jesus fala em João 15? Sobre a vara que não dá fruto? E como Deus é glorificado? Quando nós damos muito fruto. Aí ele diz, e assim vos tornareis, verso 8, meus discípulos. Deus quer envolvimento com vidas, com pessoas. E eu e você temos muito para dar, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós olhamos para o exemplo da casa de Estéfanos, as primícias da Caia, que se consagraram ao serviço dos santos, da mesma forma que nós também vamos nos consagrar. Há algo especial nessa igreja, aqui em Fort Myers. Especial nas famílias, nos homens e nas mulheres que aqui estão. Nas casas representadas aqui há algo muito especial. E eu sei que o teu Espírito já está trabalhando, Senhor. Trabalhando na mente, trabalhando no coração, trabalhando, Senhor, no interior de cada um dos meus irmãos. Para que, Senhor, os dias que virão sejam dias de milagres, como foi profetizado aqui nesta noite. Milagres. Casas abertas, milagres. Casais consagrados, milagres. Pregação e proclamação do Evangelho, milagres. Recebendo os santos, recebendo aqueles que precisam de misericórdia, milagres. Tu vais realizar milagres tremendos, aleluia. Milagres no trabalho dos meus irmãos. Onde quer que estiverem, onde quer que andarem, as pessoas do círculo de amizade, de comunhão, de contato, milagres vão acontecer. Aleluia, nós nos consagramos a Ti. Levante suas mãos ao Senhor e diga isso. Nós nos consagramos a nossa casa, consagramos o nosso lar. Que o Teu reino venha, Senhor, e a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu tenho certeza que, se Deus nos permitir retornar, eu sinto que eu vou ficar muito impressionado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Em nome de Jesus.